A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias e gostaria de acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus, Evangelho registrado por Mateus, capítulo 26, glória ao nome de Jesus, versículo 28. Vocês podem ficar sentados. Louvado seja o nome de Jesus. Volte a atenção de vocês para a palavra do Senhor Deus e vamos aqui alimentar da palavra do Senhor Deus. Então aqui disse o Senhor Jesus Cristo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Louvado o nome de Jesus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele disse: louvado seja o nome de Jesus. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Por que o Senhor não diz para todos, mas diz para muitos, derramado em favor de muitos? Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a eficácia é para aqueles que creem, somente para os que creem. Para aqueles que não creem, não há eficácia nenhuma, é somente para os que creem. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: derramado em favor de muitos. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Lá no Velho Testamento, glória ao nome de Jesus, quando alguém pecava, seja quem fosse, ele ia até o sacerdote, né? Levava ali um cordeiro, um novilho, né? Um bode, levava ali um animal. Então, estou resumindo, viu, igreja? Então ele colocava suas mãos sobre a cabeça ali daquela ovelha, daquele cordeiro. Então ele confessava ali o seu pecado, e ali o sacerdote, ele imolava aquele cordeiro, aquela vítima, né? E ali o sacerdote pegava aquele sangue, e aquele sangue era aspergido sobre o altar. E ali, através daquele derramamento de sangue, daquele cordeiro, daquele animal, aleluia, Jesus, ali acontecia, através daquele sacrifício, né, a expiação daquele pecado ou daqueles pecados, né? A palavra expiação quer dizer o perdão dos pecados daqueles ou daquele, né, que se arrepende de seus pecados e confessam, acompanhado de reconciliação com Deus,
através do sacrifício de uma vítima inocente. No Antigo Testamento, a vítima era um animal, e esse animal era uma figura do símbolo do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele cordeiro, ele tipificava o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, procedia dessa forma, ali, aquela expiação. A pessoa que pecava, Deus continua abençoando, varão. Ele ia até o sacerdote, e ali ele confessava o seu pecado, colocava as suas mãos sobre aquele cordeiro, sobre aquele animal, e aí o sacerdote cortava o pescoço daquele animalzinho, daquela vítima, né, inocente, e com aquele derramamento daquele sangue, né, e a confissão daqueles pecados, ali acontecia a propiciação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que vem a ser a propiciação? A propiciação é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça. Vou repetir. Propiciação, ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então ali, através daquele sacrifício, né, daquele cordeiro, daquele cabrito, daquela ovelha, daquele novilho, poderia ser até o macho ou fêmea, dependendo a expiação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, através daquela expiação, acontecia a propiciação. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. E aí, meus amados, ouvintes da palavra do Senhor Deus, acontecia a redenção. Aquele pecador, aquela pecadora, seja quem fosse, né? Poderia ser até mesmo um obreiro ali, né? Um sacerdote. Louvado seja o nome de Jesus. Então ali acontecia, ele recebia a redenção. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ou seja, a libertação de seus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A redenção, glória a Deus, a libertação de seus pecados, glória a Deus. Já no Novo Testamento, louvado seja o nome de Jesus. Já no Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Jesus Cristo na cruz, compra para uma vida nova, uma vida de liberdade, a pessoa que era escrava do pecado e da lei. Louvado o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu acabei de ler, aleluia, Jesus.
falando da redenção no Novo Testamento, que o Senhor Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, compra para uma vida nova, uma vida de liberdade, a pessoa que era escrava do pecado e da lei. Louvado seja o nome de Jesus. Encontra registrado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, que está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Então o Senhor Deus, através do seu próprio sangue, Ele nos comprou. Aleluia, Jesus. Fomos redimidos. Aleluia, Jesus. Fomos redimidos dos nossos pecados. Fomos libertos dos nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, aleluia, Jesus. Versículo 18, também está escrito, comprovando esta palavra, aleluia, Jesus, concernente à redenção, que o Senhor Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele compra uma vida de nova liberdade, a pessoa que era escrava da lei e do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós fomos comprados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. É maravilhosa esta palavra, viu, igreja? É maravilhosa. Bom seria se tivesse tempo para explicar minuciosamente. Louvado seja o nome de Jesus. Vou tentar resumir o máximo possível. Glória ao nome de Jesus. A palavra do Senhor Deus nos diz que quando Adão pecou, Adão e Eva pecou, o pecado de Adão e de Eva estendeu toda a raça humana. Estou resumindo o máximo, viu, igreja? Não tenho tempo para explicar minuciosamente. Então, todos pecaram, né? A partir daquele momento, toda a raça humana se tornou pecadora. Todo ser humano pecador. Glória ao nome de Jesus. Só que precisaria de alguém para que fizesse esse resgate. Eu não acabei de explicar que lá no Velho Testamento, quando alguém pecava, ele pegava lá um cordeiro, ia até o sacerdote ali, confessava os seus pecados, colocava suas mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, e ali o sacerdote então pegava e cortava o pescoço daquele cordeiro, e ali havia a expiação daqueles pecados que a pessoa havia cometido, né? E uma vez a expiação, acontecia a propiciação daqueles pecados, e uma vez a propiciação, acontecia a redenção, ele era liberto, aleluia, Jesus, daquele pecado que ele havia cometido, né? Havia o perdão, acontecia a propiciação, né? Daqueles pecados. Então toda a raça humana, uma vez que Adão e Eva pecaram, o pecado de Adão e Eva estendeu toda a raça humana. Toda a raça humana. Glória ao nome de Jesus. E aí, precisaria de alguém
aleluia, Jesus, que não fosse um animal, aleluia, Jesus, para que pagasse o preço através do seu sangue, para que acontecesse, né, essa expiação pelos pecados da humanidade, né? Para que acontecesse essa propiciação e a redenção, alguém que fizesse isto pela humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Só que não havia nenhum ser humano, aleluia, Jesus, que estava nessa condição. Louvado seja o nome de Jesus. Porque aqui, está escrito, carta de Paulo aos Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outras traduções diz, pois todos pecaram e estão destituídos, né, da presença do Senhor Deus. Então não havia nenhum ser humano com essa capacidade, né, que poderia fazer essa expiação pela humanidade. Não havia. A palavra do Senhor Deus, aleluia, Jesus. Vou ler aqui para vocês. Glória ao nome de Jesus. A gente fica com vontade de explicar certinho para que todos entendam, todos compreendam. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu estou me esforçando o máximo para que todos compreendam e eu seja rápido, sucinto. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Diz que no princípio era o verbo. Estou aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui no versículo 14, está escrito que esse verbo que era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Então, a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que o Senhor Deus, no seu Espírito que é santo, ele veio até Maria, e no ventre de Maria, o próprio Deus, o Senhor Deus, através do seu Espírito que é santo, ele formou, ele gerou aquele corpo, Jesus, aleluia, Jesus. Por isso que diz o Filho de Deus, porque foi gerado pelo próprio Deus no seu Espírito que é santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cheio de graça, aleluia, e de verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. E segundo as Escrituras Sagradas, esse verbo que se fez, esse verbo que estava com Deus, esse verbo que era Deus, que se fez carne e habitou entre nós, aleluia, Jesus. Ele próprio, aleluia, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E ele, segundo as Escrituras Sagradas, aleluia, Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Está aqui, Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, aleluia, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluia, Jesus, ele mesmo, o Cordeiro de Deus,
aleluia, Jesus, ele se entregou, aleluia, Jesus, por toda a raça humana. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Deus, aleluia, Jesus, o próprio Deus, Ele mesmo, aleluia, Jesus, que se fez carne, aleluia, Jesus, e se entregou por nós, aleluia, Jesus, em sacrifício de expiação, o sacrifício vicário, o sacrifício remidor, redentor, aleluia, Jesus, para a propiciação, aleluia, e a redenção, a libertação da raça humana. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Evangelho registrado por Marcos, glória ao nome de Jesus. O capítulo 10 e o versículo 45 está escrito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ou seja, para nos resgatar. Por que não está escrito aqui? A palavra de Jesus Cristo, essas palavras aqui. Por que ele não diz por todos? Porque o sacrifício de Jesus é somente para aqueles que creem. Aleluia, Jesus. Aqueles que creem. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Falando aqui da redenção, da libertação. Louvado seja o nome de Jesus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Nos libertando do pecado. Aleluia. O Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus, que se entregou por todos nós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mais um pouquinho aqui na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 5, está escrito, aleluia, Jesus, falando do sacrifício de Jesus por nós, glória a Deus. Vou ler aqui o versículo 4 e o 5, para que todos entendam. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Aleluia, Jesus. O Senhor nos resgatou do pecado. Aleluia, Jesus. Nos resgatou da lei. Aleluia, Jesus. Que nos condenava. Aleluia, Jesus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, também está escrito, no qual, ou seja, na pessoa bendita de Jesus, no qual temos a redenção, aleluia, Jesus, né? O perdão dos nossos pecados, a libertação, né? Não lemos aqui, aleluia, que a redenção, Deus por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para uma, aleluia, para comprar, para uma vida de liberdade, do pecado, da lei, aleluia, Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, aleluia, Jesus, ou seja, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ali, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a remissão, ela foi feita, como nós lemos aqui, que fomos comprados, remidos, né? Aleluia. Não foi com sangue de bode, de ovelhas, mas com o seu próprio sangue. O Senhor nos remiu. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. Falando também ainda de propiciação, de redenção. Aqui, carta de Paulo aos Romanos. Louvado seja o nome de Jesus.
No capítulo 3, a partir do versículo 21, está escrito, aleluia, Jesus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. A quem Deus propôs no seu sangue, ou no sangue, aleluia, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como propiciação, aleluia, Jesus, que nós lemos aqui o que é a propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, Jesus. Ele mesmo, através do seu sangue, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, foi Ele que nos remiu, que nos redimiu, aleluia, Jesus, aleluia. A expiação, né, ela foi feita, a propiciação e a redenção, através do sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, por todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Eu quero ainda ler aqui, glória a Deus, aleluias. Hebreus, glória ao nome de Jesus. Já estou concluindo aqui, para que nós possamos iniciar a ministração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Jesus. O capítulo é 9, nós iremos ler aqui a partir do versículo 11, glória ao nome de Jesus. Está escrito: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão ou perdão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a expiação dos nossos pecados, aleluia, Jesus, a propiciação dos nossos pecados, ela aconteceu, Ele fez através do seu próprio sangue. Não foi com sangue de animais, mas foi o seu próprio sangue. Nos redimiu, aleluia, Jesus, nos redimiu. Todos aqueles que creem, todos aqueles que creem e recebem o sacrifício de Jesus, têm, aleluia, Jesus,
o perdão dos seus pecados e o direito da vida eterna. Aleluia, Jesus. É isso que Jesus está falando aqui, ó, concernente, nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, aleluia, Jesus. E o versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão ou perdão de pecados. Está falando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade, que ele nos redimiu com o seu próprio sangue. Não foi com sangue de bode, nem de cordeiro, nem de animal nenhum, mas foi o seu próprio sangue. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Que sejamos gratos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré pelo seu sacrifício remidor, redentor, o seu sacrifício substituto, ali na cruz do Calvário por todos nós. Estávamos condenados, havia uma sentença condenatória a toda a raça humana, aleluia, Jesus. Mas o Senhor, ele nos resgatou dessa condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele nos comprou com seu próprio sangue, aleluia, Jesus. E ali, através do seu sacrifício vicário, ali na cruz do Calvário, ele fez a expiação, dos nossos pecados, através do seu sacrifício, do seu próprio sangue, na cruz do Calvário, nos comprou, nos redimiu. A palavra do Senhor Deus diz que ele nos resgatou do poder das trevas. Fomos resgatados do poder das trevas, do poder de Satanás, e transportado para o seu reino, o reino de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje não pertencemos mais a Satanás, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fomos comprados, lavados, purificados, santificados no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, através do seu sacrifício vicário, através do seu sacrifício substituto ali na cruz do Calvário por todos nós. Aquela sentença condenatória que havia, o Senhor Deus pegou ela através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e cravou ela lá na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo já pagou aquele preço, aleluia, que havia, aleluia, Jesus, para que nós fôssemos remidos de nossos pecados. Aleluia, Jesus. A expiação aconteceu através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário por toda a raça humana. Amém? Louvado seja o nome de Jesus.